que você acha dessa visão de liberdade, por exemplo, o brasileiro não é livre porque ele não pode viver bem, não pode comprar uma casa, não pode comprar um carro. Você acha que isso é liberdade também? Em parte. Difícil, né? Em parte. Sim. Eu vou recorrer a outro autor, que é do século XX, Isaiah Berlin. Ele tem um ensaio clássico, para quem quiser procurar, que se chama Dois Conceitos de Liberdade. Interessante. E o Berlin é um historiador das ideias, então o que ele tenta fazer no contexto do século XX, portanto, Guerra Fria, portanto... enfim, todo aquele contexto ideológico. Ele tenta separar ali, categorizar as duas principais correntes de compreensão do conceito de liberdade naquele momento histórico. E ele basicamente sintetiza entre liberdade negativa e liberdade positiva. Liberdade negativa? Interessante. Liberdade negativa seria a liberdade que se realiza quando você não é obrigado a algo. Então... Como assim? Vamos lá. Por exemplo, se eu não sou proibido de falar, se eu tenho liberdade de falar, essa liberdade é no sentido negativo, ou seja, não tem ninguém me proibindo. Ah, entendi. Certo. Então, se eu quero buscar um trabalho, se eu quero abrir minha empresa e ninguém me proíbe, eu sou livre nesse sentido negativo. Já a liberdade positiva seria a liberdade para fazer algo, isso que você está falando. Ah, sim. Então, uma permissão. É a liberdade concreta de escolher o que eu quero. Sim. Seria a ideia de liberdade positiva. Qual que é a questão? É que quando a gente debate esse sentido de liberdade como fundamento da construção do Estado, a gente, portanto, passa a falar não apenas da liberdade como conceito filosófico, mas da liberdade como um direito. Sim. E todo direito implica necessariamente um dever. Ou seja, se eu tenho direito de algo, é porque você tem um dever em relação a mim. Ah, entendi. Então, no por sentido exemplo, do Estado, dever. Não apenas o Estado, mas todos os outros. Tá. Ou seja, se eu tenho o direito negativo e, portanto, enfim, a minha vida, quer dizer que você tem o dever negativo de não te matar. De não me matar. Perfeito, entendi. O negativo aí vem do não, né? Então, o direito negativo à minha vida é que ninguém pode me matar. Então, se você tem o dever negativo de não me matar. Interessante, certo? Muito bom. Agora, se eu penso a liberdade positiva, aí o direito e o dever passam a ser também positivos. Ou seja, eu digo, eu tenho a liberdade positiva de estudar. Sim. Então, o que eu estou dizendo, eu tenho o direito positivo de estudar. Isso quer dizer que você tem o dever positivo de me dar meios para estudar. Mas novamente... Pode concluir, melhor. Não, aí qual é o ponto? É que quando você articula no âmbito, a liberdade no âmbito do Estado, e, portanto, no âmbito do direito e do dever, quando você amplia a liberdade positiva, você reduz necessariamente a esfera de atuação da liberdade negativa. Ah, porque é uma balança, né? É uma balança. Perfeito. Ou seja, o que é que eu estou dizendo na prática? Se eu digo que todos têm o direito positivo de estudar, logo todos têm o dever positivo de financiar os meios pelos quais você tem acesso ao estudo. Logo, todos têm reduzido a liberdade negativa de não ter que prestar satisfação a alguém, ou seja, de não pagar imposto, né? Então, para cada... Já refutando os ANCAP aí. Brincadeira. Para cada criação de um direito positivo, na prática, a gente está aumentando a carga tributária e diminuindo as possibilidades do outro de fazer escolhas sobre a sua própria vida sem pedir autorização ao outro, né? Sim, concordo. Então, o ponto é, se você coloca tudo no âmbito da liberdade negativa... desbalanceia, né? Exato. Mas se você coloca tudo no âmbito da liberdade positiva, também. Então, ou seja, se você quer dizer que todas as pessoas têm liberdade e direito positivo a tudo, você vai criar uma ditadura. E o outro é uma anarquia... Porque você está dizendo que tudo que... Ou seja, eu não vou ter direito a usar o meu dinheiro de forma alguma, porque todo o meu dinheiro vai ser usado para financiar o direito positivo de todos os outros. Sim. Já se eu digo que alguém, enfim, que a liberdade negativa deve ser total e nenhuma liberdade positiva existe, aí a gente entra, por exemplo, na ideia de que
uma criança recém-nascida pode ser abandonada. Ah, sim. Entende? Porque o dever que o pai tem, que os pais têm de cuidar de uma criança é um dever positivo. Ah, positivo, é verdade. Sim. Entende por quê? Porque o que eu estou dizendo é, os pais têm a obrigação de agir para que a criança não morra de fome, por exemplo. Sim, é obrigação, sim. Então, esse é o âmbito de liberdade positiva da criança, que cria um dever positivo dos pais. Não sei se ficou muito... Não, eu consegui pegar. Espero que todo mundo tenha conseguido, mas ficou bom o raciocínio. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E é uma base ética bem sólida, né? Aí o ponto é que sociedades modernas, democráticas, vão tentar equilibrar a liberdade negativa com a liberdade positiva. E um ponto que o Isaiah Berlin trazia é que se você pensa na prevalência da liberdade positiva, você acaba caindo numa ditadura. Sim. Então você precisa ter o tempo todo a preocupação com a prevalência da liberdade negativa, que é a ideia de que eu não posso ficar obrigando as pessoas a agirem conforme eu penso. Voltando, a PL entraria nisso? Em certa escala? Sim, porque o ponto justamente é alguém teria a tutela de dizer o que é que positivamente é o correto. E isso geraria a obrigação positiva das pessoas de seguir, enfim. Então, é um problema.